Olá, eu sou Rodrigo Carvalho, eu sou integrante do podcast Enquadrando e vamos falar de La La Land. La La Land, né? Não sei se você sabe, mas assim, a galera do grupo do Enquadrando, né? A gente tem um grupo ali de apoiadores, eles já têm ciência de que eu tinha meus problemas com La La Land, mas revendo recentemente para gravar o programa, né, pro Enquadrando. Aliás, eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição, caso você queira ouvir. Eu vou falar que eu gostei bem mais desse filme, hein? Eu saí dali quase como um fã de La La Land, né? Eu saí dali empolgado, hein? O filme gostoso de assistir, cara. Realmente, muito bom. Então, assim, mudou bastante minha impressão. Ainda tem meus problemas, alguns poucos, mas mudou muito minha impressão. E realmente é um filme muito bom de assistir, muito gostoso. Agora, engraçado, né? Ele é um musical de 2016, né? Isso surpreendeu todo mundo, né? Caramba, um musical em 2016, que isso? Né? Musical é um gênero que praticamente não existe mais hoje em dia. Apesar que o ano de 2000 o ano passado, o ano 2021, teve muito musical. Foi uma coisa meio inesperada, assim, meio doida, meio surreal. Invadiu assim o Oscar os filmes de musical, mas não era muito habitual ver filme de musical, não. Porque é um gênero que a galera não tá muito mais acostumada, não curte tanto assim, ainda que La La Land tenha sido um sucesso gigantesco, né? E aí a pergunta é a seguinte, que eu faço aqui, e eu vou tentar responder aqui também, né? Por que o diretor, né, que é o Damien Chazelle, por que ele optou por fazer um musical em pleno 2016, né? É um risco muito grande, né? Por quê? Por quê? Porque é um musical. Podia ser um romance, muito diálogo e tal, um romance maravilhoso, com Ryan Gosling, a Emma Stone, seria ótimo. Musical é um filme caro, né? La La Land não foi barato, La La Land foi caro. Imagina se fosse um fracasso de bilheteria, né? Seria uma loucura. Por sorte, foi um grande sucesso, crítica e público adoraram o filme. Mas essa é a questão, por que, né, o diretor optou por fazer um musical em pleno 2016? Em pleno 2016, ele optou por fazer um musical. Tem uma brincadeirinha dessa do Toguro, né? Que ele fala em pleno 2022, né? Então, beleza. Mas primeiro, antes de eu responder essa pergunta, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é um musical. Porque entendendo o que é um musical, o que foi um musical, né? Pra Hollywood, a gente vai entender melhor por que dessa escolha do Damien Chazelle. Então, assim, primeira coisa, né? O musical, gênero musical, tem um alarme. Tem um alarme de um carro que tá tocando agora toda hora. Parece que tem alguém que fica chutando esse carro. O gênero de musical, ele foi muito forte, né? Principalmente durante as décadas de 30, 40 e 50. Né? Depois ele tem uma queda ali, né? Ele acaba perdendo muita força, muita relevância, mas nesse período ele era um dos gêneros mais assistidos no cinema. Né? E por quê? Porque nesse período principalmente, década de 30, 40, 50, que a gente vai falar ali que é mais ou menos um período ali da era de ouro de Hollywood, Hollywood tinha um contrato com o público muito claro, que ainda tem, mas naquela época era mais forte ainda, que é o seguinte, era um acordo. Hollywood oferecia diversão por 2 horas. Simplesmente isso. Em 1h30, 2 horas de filme, você ia entrar no cinema, esquecer seus problemas, entrar no cinema, viver uma realidade fantástica por esse tempo, 1h30, 2 horas, né? Se divertir, ia rir, ia chorar, ia gritar e tal. E depois, né, você voltar para a sua vida normal. Então era uma forma de você fugir, de você escapar, né, da sua vida frustrante, cansativa, né, comum, ordinária, né, por 2 horas. Era isso que o Hollywood sempre ofereceu. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que a década de 30 nos Estados Unidos, né, você tem ali a depressão, a grande depressão de 29, a grande recessão de 29, né? Você tem uma crise ali no final dos anos 20 e basicamente isso vai perdurar para a década de 30, né? As pessoas vão sofrer com esse período tão difícil, né, com essa depressão, né, nos Estados Unidos, durante a década de 30. Então, esse momento no cinema, sabe? Esse momento de você ter um respiro, poder sonhar um pouco, viajar um pouco, esquecer um pouco dos problemas, era realmente muito importante. E Hollywood fazia isso muito bem feito. E, sem dúvida nenhuma, o gênero musical era onde você tinha ali o melhor lugar para você poder viajar, para você poder curtir um pouco, relaxar. Eu gosto de falar que é o escapismo do escapismo. É a fuga da fuga, né? O musical, ele te oferecia principalmente um romance. Então, o foco do musical é sempre o amor. Um amor quase perfeito. Sempre assim, né? Duas pessoas bonitas, inteligentes, com comentários inteligentes, tem sempre umas alfinetadinhas, né? Várias sacadinhas, né? Inteligentes pra caramba. Pessoas boas, de espírito bom, né? São sempre altruístas, né? São sempre espetaculares, é um casal perfeito, maravilhoso, assim. E que no final vai terminar feliz, vai terminar juntos, por uma prometida vida de felicidade.
de harmonia pro resto da vida. O musical, ele oferece isso, né? Ele oferece isso. Fora que, assim, você pega qualquer coisa real, qualquer momento histórico, você pode pegar uma guerra, você pode pegar um conflito, pode pegar qualquer coisa, qualquer problema, e você coloca no musical, já fica mais leve, já fica mais fantástico, né? Fica mais, como o Gabriel falou no Enquadrando, fica mais mágico. A dança, o canto, a performance da dança, do musical, torna tudo mais mágico, torna o sofrimento mais leve, né? Você tem uma dramatização, você tem um drama, você tem um sofrimento, tem, mas é tudo mais mágico, é tudo mais teatral. O problema é que quando você começa a chegar na década de 60, 70, você vai ter um público diferente. A gente explica isso melhor no Enquadrando, no podcast, vou deixar o link aqui para vocês. Mas basicamente você vai ter ali, resumindo muito rápido, né? Você vai ter ali basicamente, né, os Estados Unidos entrando em guerra, na guerra do Vietnã, você vai ter um público mais jovem que começa a questionar esse cinema que é meramente fantasia, que é meramente escapismo, que é meramente diversão. Ele quer ver um pouco mais de realidade, ele quer se reconhecer em tela. Ele quer ver um pouco mais da realidade nua e crua na tela do cinema, né? É coisa que os europeus já estavam fazendo, né? Então você vai ter esses gêneros, como musical, como o Velho Oeste, eles vão perder força, muita força, até um ponto que praticamente vai acabar. E agora eu posso começar a responder a pergunta de por que o diretor vai optar por fazer um musical em pleno 2016, né? Ele queria usar tudo que nós já conhecemos do musical, nós já esperamos do musical, que é essa fantasia, né, essa fuga, isso é muito importante, essa fuga da realidade, né, e esse final feliz. Ele queria usar, não só porque ele é um fã de musical, né, ele adora música, ele é um fã de musical, mas ele queria já usar tudo que a gente espera de um musical a favor do filme dele. E nisso ele foi muito inteligente. Para vocês terem uma ideia de como é que ele usa o musical, e ele, apaixonado também, né, ele vai escolher o Ryan Gosling e a Emma Stone, basicamente, não só porque eles são grandes atores e muito conhecidos, né? Isso é importante pro musical, né? Mas muito por conta da química que os dois têm. É como se ele quisesse fazer um novo Fred Astaire e Ginger Rogers, que era um casal espetacular da década de 30, que talvez foi o casal mais importante do gênero musical, né? Eles fizeram quase, sei lá, só na década de 30 eles fizeram 10 filmes juntos. É uma parada assim estupenda, né? Vou colocar até um pedacinho só para vocês verem quanto era maravilhoso. Então, o Chazelle encontra os Fred Astaire e a Ginger Rogers dele. E a ideia dele é o seguinte: o musical em La La Land tem uma função muito clara, que tem a ver com tudo que eu expliquei até agora. Toda vez que surge um musical, uma cena de musical no filme, é porque alguém está escapando, fugindo da realidade. Então é como se ele tivesse pego tudo que eu expliquei agora, o conceito que há por volta do gênero musical, tivesse colocado no filme dele. Então, toda vez que alguém vai fugir da realidade, vai para a fantasia, vai para o sonho, sabe? Vai fugir daquela rotina cansativa, frustrante, ordinária, ele coloca um musical. É a função do musical no La La Land. Então, vocês vão ver comigo, olha só. Você pega a primeira cena. Pô, musical espetacular. Se tem uma cena de musical que é maravilhosa nesse filme, é essa. Meu Deus do céu. Do engarrafamento. O que é aquilo? O que é o engarrafamento? Engarrafamento é horrível. É como se fosse... É uma contradição natural da vida urbana. É uma frustração. É uma terrível ironia, porque você tem ali um viaduto, né? Você tem ali, sei lá, uma estrada, uma pista que foi feita para que você pudesse chegar mais rápido em algum lugar, e você está no engarrafamento, você está parado. Você está literalmente parado. Sua vida está parada completamente. É a coisa mais frustrante que existe. Representa muito bem a nossa frustração na nossa vida numa cidade. Nossa vida urbana, essas contradições, essa burocracia que tem na nossa vida, que faz com que a gente tenha uma rotina muito mais difícil, muito mais cansativa. Imagina passar 1, 2, 3 horas no engarrafamento. E aí, imagina que algumas pessoas ali estão ouvindo uma música no rádio, estão ouvindo a mesma música, e dali eles começam a imaginar algo melhor do que ficar naquele engarrafamento. Sabe? Um amor que eles queriam ter, um amor que eles... alguém que está esperando em casa. Sei lá, eles começam a fantasiar. E aí é como se esse musical surgisse da fantasia desses personagens no engarrafamento. Ou seja, é uma fuga do engarrafamento. É um escape daquela realidade chata, sabe? Inconveniente do engarrafamento. Então eles começam a dançar, eles começam a comemorar, a celebrar, eles dançam juntos, eles fogem juntos, eles fantasiam juntos naquele engarrafamento. Claro, quando a música acaba, o sonho acaba. Então eles vão fantasiar pelo tempo da música, que é o caso de você fantasiar pelo tempo do filme. Né? Depois a realidade volta nua e crua, né? Eles voltam para a consciência e vão ver que eles continuam em engarrafamento e vão ter que esperar mais um tempo no engarrafamento. O segundo número musical, por exemplo, são as amigas tentando convencer a Mia
né, de ir numa festa. Vamos numa festa, você vai encontrar alguém lá, talvez você encontre o amor da sua vida, ou a fantasia. O que é uma festa? O que é você ir numa balada? O que é você ir num pub? O que é você ir numa festa? É você fugir, é você escapar da realidade. É você chegar sexta-feira assim, cansado, exausto. E aí você fala, pô, eu passei a semana toda trabalhando, foi cansativo, foi exaustivo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me divertir. Eu preciso fugir dessa minha rotina cansativa. Então eu vou numa festa. O que é a festa? Na festa você se veste mais bonito. Você bota uma fantasia de alguém mais bonito. Você bota uma fantasia de alguém mais bem sucedido. Bonito, bem arrumado, né? Perfumado. Né? Você não usa perfume, né, todo dia? Eu acho que não, eu não uso, né? Mas é isso. Você vai pra uma festa, né, pra se sentir livre. Pra você comemorar, pra você beber. Né? Porque você não pode fazer isso sempre durante a semana de trabalho, né? E talvez você vá lá encontrar amor da sua vida. É fantasia, né? Você pode encontrar, não tô dizendo que não, não tô dizendo que não. Mas você vai fantasiar, você vai fugir por um tempo durante a duração daquela festa ali, da sua rotina cansativa. Então, é o Chazelle usando o musical quando os personagens querem fugir, escapar da rotina, desse cotidiano. E aí você pode até me perguntar, mas aí, Rodrigo, e o musical ali que tem da Mia e do Sebastian juntos? E aí? É também pra escapar? É. É uma maneira um pouco mais complexa, é mais subjetiva, mas não deixa de ser. Vocês vão perceber que, como um belo casal de musical, eles estão se alfinetando ali, se engalfiando, eles não querem ficar juntos e tal, né? Principalmente por conta do Sebastian, né? Isso é meio clássico, assim, nos filmes de musical, né? Fred Astaire e a Ginger Rogers tinham muito essa dinâmica, né? Eles tinham um diálogo muito afiado, muito rápido, eles ficam se alfinetando até eles aceitarem o amor deles e tal, né? Então eles estão ali se alfinetando e tal, e você percebe qual é a realidade dos dois. Realidade mesmo ali, juntos. Basicamente o Sebastião tá solteiro. Eu acho que a Mia, naquele momento, ela já tá num relacionamento, num namoro que ela não tá tão feliz. Tão frustrados profissionalmente. A Mia não conseguiu ainda ser aprovada em nenhuma das audições, em nada, não tem muita perspectiva de se tornar a atriz que ela sonha em ser. O Sebastian também tá muito longe de poder ter dinheiro para fazer o clube dele de jazz, né? Não se dá bem com nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de hierarquia. Fica cismando a questão da música, mas não faz nada muito concreto para alcançar o que ele sonha. Então os dois estão ali extremamente frustrados ali, e é como se eles não tivessem, principalmente o Sebastian, né? Não tivesse muito aberto por um namoro, por um relacionamento, por um amor. Ele tá tão intoxicado com a rotina dele, com o cotidiano dele, com as frustrações da vida dele, que ele não se dá o direito de se abrir para um relacionamento, né? Se abrir para um amor. Então essa é a realidade. Então, quando eles dançam juntos, na verdade, é isso, é uma fuga da realidade, é a fantasia. No fundo, lá no fundo, ele sonha assim em estar numa situação diferente com ela, porque ele está começando a se apaixonar. No fundo, ele sonha em talvez começar algo tão importante com ela, mas ainda é uma fantasia, ainda é no fundo, ainda é um desejo. Né? Porque esse desejo é como se estivesse sendo soterrado um pouco por esse cotidiano, essa rotina frustrante que ele tem e ela tem. Principalmente ele, né? Como eu falei. Tem uma cena, um takezinho que prova isso que eu tô dizendo, né? Reforça isso que eu tô falando, que é muito bonito, assim. É singelo, mas bonito. Depois desse encontro, né? O Sebastian, ele volta pro carro sozinho, né? Solitário ali, né? Um tanto frustrado. Ele queria estar com ela ainda, não sei, tá? E aí ele fica sentado no carro, pensativo, né? Provavelmente ele tá pensando sobre a Mia e tal. E quando ele vai ligar o carro e ele se dobra pra frente, ele faz um movimento pra frente, ele revela pra gente, ele mostra atrás dele, que tava escondido pelo corpo dele, um casal. Né, sentado na escada, né, apaixonado, se beijando, conversando, se divertindo. E esse movimento que eu tô colocando aí pra vocês dá uma sensação, né, de que é o que tá dentro do Sebastian, é o que ele tá sentindo, é a vontade que ele tá carregando. Ele sai daquele encontro com esse desejo, essa vontade de estar com a Mia como aquele casal está na escada, né? É um detalhezinho de cena, né, que confirma um pouco que ele carrega com ele esse desejo é a Mia, depois do término desse encontro, né? Então, você pode perceber que uma das funções das cenas de musical nesse filme é representar o escapismo, é representar essa fuga da realidade. Isso é muito importante pro Chazelle. Ele pega o conceito de todo gênero musical e coloca nas cenas dele dentro desse filme. E tem, obviamente, mais uma função. O La La Land ficou muito famoso pelo seu final. E aqui eu vou entregar aqui o spoiler máximo, tá? Eu vou contar o final aqui. Quem não viu, por favor, não ouça, tá? Vai ver o filme que é muito legal. Mas, continuando, né? O La La Land ficou muito famoso porque eles não terminam juntos, né? Sebastian e Mia não terminam juntos. Um final triste num musical.
E isso é mais uma manobra, mais uma estratégia do Chazelle, né, do diretor. Por quê? Ele vai usar a nossa expectativa em relação ao musical. Todos os casais que são protagonistas de um musical terminam juntos. Aqui não. Então, a gente vai com essa expectativa e nossa expectativa é frustrada no final do filme. Por quê? Porque o Chazelle está usando esse término, está usando eles não terminarem juntos para falar sobre realidade. Claro, não que os casais não possam terminar juntos, claro que podem, né? Mas ele quis debater aqui o que significa esse casal não terminar juntos. Porque ele principalmente está falando nesse filme sobre maturidade. E aí é engraçado, ele faz esse contraponto entre fantasia, que é o musical, e a realidade, que é o que não está no musical. E aí ele faz esse contraponto fazendo uma cena no final, que é aquela cena maravilhosa, né, em que quando o Sebastian, ele tá tocando piano, né, e a cena maravilhosa, né, que você tem ali a última cena musical, basicamente em que é o Sebastian, e é mesmo o Sebastian, né, a gente teve essa discussão no Enquadrando, eu cismei que não era o Sebastian, mas hoje eu tenho que admitir, é o Sebastian, que está imaginando aquela cena final de como seria a vida dele se ele tivesse continuado com a Mia, se ele tivesse viajado com a Mia para Paris, né? Ele que está no piano, tocando a música dos dois, sofrendo com essa ideia do e se eu não tivesse feito essa escolha, né? Claro que é o Sebastian, Rodrigo, pelo amor de Deus. Né? O Fábio falou, realmente. Essa cena toda, final, esse musical inteiro, né? Maravilhoso, maravilhoso. Faz uma homenagem, uma relação direta com outra cena de musical de um filme muito importante. E o Chazelle fez isso conscientemente, né? Ele compara essa cena com outra de um filme chamado Um Americano em Paris, que é um musical estrelado pelo Gene Kelly, que talvez tenha sido, né, o ator mais importante dos musicais. Ele é o protagonista de Cantando na Chuva, que é o musical mais importante de todos, né? É maravilhoso, maravilhoso. E aí, olha só como é que é interessante. Se liga, no filme um Americano em Paris, no final do filme, né, o Gene Kelly, ele tá numa varanda, né, de frente para uma rua, para uma escadaria, e ele vê a amada dele indo embora com outro no carro, né? E aí, por um momento, ele recua, ele fica pensativo, ele começa a viajar, ele começa a imaginar como seria a vida dele com ela. Como seria a vida dele se eles terminassem juntos? Como maravilhoso seria. Esse musical ficou famoso porque ele demorou mais de 16 minutos. Gigante, gigante essa cena. Esse balé, é um balé. Quando ele acorda, né, e ele olha para a escadaria, para a rua, quem está voltando? Né? A amada dele voltou para ele e ele corre em direção a ela, eles se encontram na escadaria, uma cena linda, romântica, açucarada. Eles se encontram, se beijam e terminam felizes para sempre. O que faz nosso querido Chazelle? Ele usa a mesma temática, olha isso que interessante, a mesma relação. O Sebastian, Rodrigo, Sebastian, óbvio. O Sebastian tá tocando piano, a música do casal, na frente da Mia, sofrendo, e ele começa a viajar. Ele começa a refletir, assim como o Gene Kelly. Ele começa a refletir de como seria se ele tivesse ficado com a Mia. Como seria se ele tivesse ido para Paris com a Mia, né? Como é que seria? Só que aqui não é fantasia, como diz o Chazelle, né? Aqui eles não estão juntos. Aqui ele não fez essa escolha. Então, quando ele desperta dessa viagem, desse sonho, termina a música, ele não termina com a Mia. Porque a Mia já está casada, tem filhos, tem uma vida inteira construída durante esses anos. E é isso. E aí, para mim, esse momento final em que você vai ter os dois se olhando, e você vai ter aquele sorriso maravilhoso, lindo, 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 tô arrepiado. Aquele sorriso maravilhoso dos dois, né, da Mia para o Sebastian para a Mia, cúmplices, né? Para mim esse sorriso, esse final é um dos finais mais honestos, né, mais tenros do cinema. Sim, eles não terminaram juntos, né? Eles fizeram escolhas e o Sebastian talvez tenha errado na escolha dele, não sei, mas fez a escolha por ele ter achado que era a melhor escolha no momento, né? Ele não percebeu que a carreira dele estava afastando ele da Mia. São coisas da vida. Às vezes a gente não percebe que está se afastando da pessoa. Às vezes a gente toma uma decisão sem perceber que a gente está tomando uma decisão tão drástica, né? E é isso, o fato é um só. Eles não estão juntos. E a Mia não vai largar tudo que ela construiu, o marido que parece que a ama muito, os filhos, toda a vida que ela construiu por essa fantasia, talvez. Porque eles já se relacionaram, né? Ela e o Sebastian, e não foi à frente, né? Então ela não vai largar tudo isso por conta disso. Só que o sorriso dos dois, um pro outro, aquele olhar um pro outro, é um olhar de conexão, é um olhar de respeito, sabe? É um olhar de uma cumplicidade profunda, em que um prova para o outro naquele olhar.
É bravo falar essas paradas, né, cara? É emocionante. É emocionante. Mas é um olhar de um falando pro outro assim: olha, nós não estamos juntos. E talvez a gente nunca mais fique junto. Mas eu não só te respeito, te admiro, mas você fez parte da minha vida, faz parte dela. E você é muito importante pra mim. É um olhar que mostra que o que eles viveram não só foi muito importante naquele momento, como foi muito importante para eles no presente, naquele momento que eles estão. Porque eles estão em construção. A gente se constrói pela nossa vivência, pela nossa vida, pelo que a gente fez no nosso passado até aqui. É uma construção, tudo é importante. Principalmente quando é um casal que viveu tão intensamente e que um ajudou o outro a realizar sonhos, a concretizar sonhos, a se entender mais, a se encorajar, a enfrentar essa vida. Então, assim, esse olhar, ele é lindo porque mostra maturidade. Entende que, sim, a realidade hoje é essa, nós estamos separados, sabe? Eu tenho uma vida construída, eu tenho meus filhos, né? Você tem o seu bar, você também alcançou as suas realizações profissionais. Hoje a gente não conseguiria ficar juntos. Só que isso não significa que nosso relacionamento não foi muito importante, que um não é muito importante pro outro, sabe? E nessa construção do que cada um é. Isso é maturidade, é você equilibrar mais a sua realidade com a fantasia. Não é você descartar a fantasia. Não é você descartar a fantasia, mas você equilibrar melhor o quanto de fantasia você vai alimentar, você vai rechear a sua realidade. É um equilíbrio melhor. E mais importante é você entender que ser adulto, amadurecer, é fazer escolhas. Mas mais do que isso, é você arcar com as consequências, você entender o preço de cada escolha que você faz e entender esse preço e pagar esse preço, sabe? Com austeridade, com equilíbrio. Né? Essa é a busca, essa é a busca, né? Difícil, mas essa é a busca, né? Eu costumo dizer que a paixão, ela tá no campo da fantasia, mas é a parte, para mim, mais concreta da fantasia, sabe? É a parte mais sólida da fantasia. É como se esse mundo fantástico tem na nossa cabeça, nossa ilusão, tem uma parte mais concreta, onde a gente sente essa fantasia no nosso mundo, sente essa fantasia extravasando na nossa realidade, e que é a paixão, é quando a gente está apaixonado por alguma coisa, e que o movimento ideal é você pegar essa paixão e transformar em amor, que é um movimento de você tornar essa paixão cada vez mais real, é equilibrar essa fantasia com essa realidade para que essa paixão vire realidade. Né? Divaguei aqui, feio. Mas é isso. Agradeço a todo mundo que veio até aqui, que tá ouvindo esses devaneios meus, meu Deus do céu. Quase chorei aqui. Mas obrigado por você estar aqui. Peço do fundo do coração, se gostou do conteúdo, dá o like, faz um comentário. Desabafa, se quiser desabafar. Odeio esse final, é muito triste, não tem problema. Mas faz um comentário, compartilha com quem você acha que pode gostar. É isso, muito obrigado, um grande abraço e bons filmes.